Vanessa, bom dia. Eu resolvi tentar gravar algumas informações, já que você estudou toda a apostila, não tem mais nenhuma necessidade, talvez, de um curso tão rápido, tão forte, né, que a gente aprofunde, mas já que você estudou, fez todas as tarefas, eu resolvi tentar gravar, para passar para você algumas informações, e a gente vai fazendo de duas em duas lições, ou mais lições. Eu vou tentar passar para você, e aí você dá uma olhada, e as dúvidas que você tiver, você pode passar para mim por zap, pode gravar, não tem nenhum problema, e eu vou tirando as suas dúvidas, tá bom? Então, a primeira lição que nós temos aqui na nossa apostila é sobre a profissão de fé. Profissão de fé consiste em você declarar a sua fé. Na realidade, professar a fé é dizer ao povo, dizer às pessoas e dizer ao próprio Senhor Jesus quem Ele é, que Ele é o seu Salvador, que Ele é a pessoa mais importante da sua vida. O autor começa com o texto básico lá de Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40, quando ele conta a história de um eunuco, um tesoureiro da Etiópia, não é, que estava viajando até Jerusalém para adorar. Isso significa que ele era judeu. E ele regressava ao país quando ele foi evangelizado por Filipe. Então, esse é um exemplo de fé. Filipe diz para ele assim, olha, quando Filipe ensina o evangelho para ele, fala sobre Jesus para ele, quando ele vê a água à beira da estrada, ele diz, olha, tem água aqui, por que impede que eu seja batizado? Então Filipe diz assim, olha, é lícito se crer de todo o coração. E aí ele responde, não é? Aí ele faz a confissão de fé, que é a mesma profissão de fé que você vai fazer lá diante da igreja. Ele diz o seguinte, olha, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, está encerrado, essa é a profissão de fé. É isso que nós devemos falar. Agora, aquele que crê deve professar publicamente a sua fé. Deve dizer às pessoas em quem crê e por que crê. E não apenas dizer, mas viver de acordo com aquilo que crê. O grande problema, Vanessa, é que as pessoas, muitas vezes, elas professam a fé, elas dizem crer em Jesus, mas a sua vida é muito complicada e elas, na realidade, desmentem essa profissão de fé. Porque crer em Jesus é fazer as coisas que nos tornam mais próximos de Jesus. E é isso que é uma profissão de fé de verdade, é agir de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo em toda a nossa vida. A profissão de fé, a igreja presbiteriana exige essa profissão de fé. Ela obedece esse ensino bíblico, todos que desejam ser membros da igreja precisam fazer a profissão de fé. Mesmo que você algum dia queira deixar a igreja para outra igreja, ou queira participar de uma igreja mais próxima da sua casa, de alguma forma você precisa fazer parte da igreja. Você precisa ser membro da igreja. Então você vai ser membro da nossa igreja assim que você fizer a profissão de fé e fizer o batismo do seu menininho. Então, de qualquer maneira, nós vamos fazer a sua profissão de fé e você se torna, então, membro da igreja. Logo depois, mesmo que você tenha uma igreja mais perto, que você queira frequentar, não tem nenhum problema, a gente dá a transferência e não tem problema. Então, o autor nos diz, Vanessa, que na profissão de fé, 3 coisas precisam estar ligadas. A primeira das coisas, uma das coisas mais importantes, é que nós precisamos saber que a fé cristã ela é baseada em fatos reais, diz a nossa apostila. Não é um salto no escuro. Então, o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa capacidade precisa estar envolvida nisso. Nós precisamos, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, nós precisamos estar entendendo aquilo que estamos fazendo. Não é simplesmente, eu vou fazer a profissão de fé, eu não preciso mais nada, só preciso fazer a profissão de fé. Não, a sua inteligência, o seu intelecto precisa dizer que realmente você crê em Jesus Cristo, que realmente você deseja fazer isso. A nossa escritura, ela afirma que há um sacrifício, e aí nós precisamos crer nesse sacrifício de Cristo em nosso favor. Precisamos crer que somos pecadores, que nascemos pecadores, que somos pecadores desde o princípio e que, ao crer em Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados. Eles não deixam de fazer os seus efeitos. Os efeitos do pecado continuam, mas a nossa inteligência precisa entender isso. Nós precisamos entender a Bíblia não como algo assim fora do mundo, fora de alguma coisa normal, fora do padrão. A Bíblia é o padrão da vida daqueles que professam a fé. E nós precisamos entender isso.
porque muitas pessoas dizem que só os mais iletrados, só as pessoas que não têm nenhum conhecimento é que confessam a Bíblia. Não, o nosso intelecto precisa estar envolvido na nossa profissão de fé. Eu preciso compreender que Cristo morreu por mim, que eu realmente entendi isso, que eu realmente entendo que eu posso ter vida eterna com Jesus, que eu posso viver eternamente a minha vida com Deus, e que eu preciso ter os meus pecados cancelados, perdoados. E é isso que Cristo faz, é esse sacrifício que Cristo faz. Então nós precisamos entender que tudo na Bíblia é a verdade. Ela é a verdade. Jesus de fato nasceu, Jesus de fato foi concebido por obra do Espírito Santo, ele nasceu de forma natural, ele viveu uma vida santa, perfeita, ele tomou o fardo dos nossos pecados sobre si, e ele sofreu no corpo e na alma os tormentos mais cruéis e mais difíceis que alguma pessoa pudesse sofrer. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou e foi para junto do Pai. Tudo isso é preciso entender e é preciso ter essa certeza no nosso coração. Isso é fruto da nossa inteligência. Isso não é uma abstração, não é algo, um pensamento assim distante, algo que eu possa deixar e que eu possa dizer que não existiu ou que possa causar qualquer dúvida na minha cabeça. Eu preciso estar consciente disso. Então, o nosso intelecto está envolvido na nossa profissão de fé, mas também a nossa emoção. Não é? Para ser verdadeiramente cristão, não basta saber que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. É necessário amar a Jesus de todo o nosso coração. É preciso que o nosso coração ame a Jesus. Então, está envolvido também a nossa emoção. E amar é um sentimento, não é? Então, faz parte das nossas emoções. A gente diz que o amor não é só um sentimento, o amor é uma ação, né? O amor é uma prática, não é somente teórico. Então, o teórico do amor, do nosso sentimento, precisa se transformar em prática. Eu preciso amar a Jesus de forma que eu possa trabalhar com as minhas emoções, de forma que eu possa sentir por Jesus esse amor tão grande e entender que isso faz parte da minha vida. A emoção, esse sentimento, essa reação a uma experiência, mostra que emocionalmente as pessoas reagem de maneira diferente. Tem pessoas que têm uma reação muito forte quando se declaram convertidos, outros vêm da própria família, cresceram na igreja, são convertidos, não é? Já se converteram a Cristo sem nenhuma experiência extraordinária. Quando nós olhamos para o caso de Paulo, do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, nós vemos que ele teve uma conversão extraordinária. Ele viu uma luz, ele caiu por terra e ele ficou cego durante um período. Então, tudo isso foi extraordinário para essa experiência para ele. Mas para nós, para alguns de nós, isso vem de maneira natural. Então, nós não precisamos ficar esperando uma explosão de sentimentos, algo extraordinário, para estarmos convencidos que Jesus é o nosso Senhor. E também, além de estar envolvido, então, a nossa inteligência, a nossa emoção, a nossa vontade também. Você precisa ter a vontade, que é isso que você tem, de professar a sua fé, de dizer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Isso é uma virada histórica na sua vida e na vida de todos aqueles que fazem a profissão de fé. Nesse relacionamento com Jesus Cristo, esse processo é bem semelhante ao casamento. Você usa o intelecto para se convencer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para te salvar. Através da emoção, você é envolvido no amor que ele manifestou por você e passa a amá-lo de todo o seu coração. Mas essa experiência intelectual e emotiva não é suficiente para fazer de você um verdadeiro cristão. É necessário que você faça isso com vontade, que a sua vontade esteja envolvida nisso, para que você assuma um compromisso com Jesus, de confiar nele para a sua salvação, de viver procurando fazer a vontade dele. É isso que torna você um cristão. É isso que é profissão de fé. Eu uso o meu intelecto para entender o sacrifício de Cristo por mim. Eu uso a minha emoção para, de fato, me apaixonar pelo que Cristo fez, por quem Jesus é. E eu uso a minha vontade para praticar isso e fazer disso um ato e não apenas um pensamento. Então é isso nessa primeira lição. A profissão de fé, e eu vou ler a conclusão da nossa apostila, porque ele diz que a profissão de fé não salva. De fato, você não é salvo porque fez profissão de fé. Muitas pessoas vão fazer profissão de fé e, de fato, não vão ser salvas nunca. Mas o batismo também não.
Então, o que salva, o que vai decidir o destino da sua alma é o seu compromisso com Jesus Cristo. Essa parte prática da sua profissão de fé. É você viver cada dia mais próxima daquilo que Jesus é. Então você vai viver e nessa sua experiência de vida, cada dia você vai se aproximar mais de parecer mais com Jesus Cristo. Esse parecer com Jesus na vida é que faz de nós verdadeiros convertidos. E aí é essa nossa profissão de fé. Aquele que recebeu Jesus como Salvador deve fazer a profissão de fé, precisa ser batizado. Você já foi batizada e precisa fazer a sua profissão de fé. É uma tomada de posição histórica para você. Vai marcar a sua vida como o casamento marcou. O casamento seu é um marco na sua vida. Você vai dizer, até quando você estiver com muita idade, que um dia você se decidiu a casar. Aqui você vai dizer, e depois de muitos anos você vai se lembrar, que você decidiu fazer a sua profissão de fé, confessar Jesus como seu Salvador na frente de todas as pessoas. Eu acho importante essa colocação que o autor colocou de Mateus capítulo 10, versículo 32. Quando Jesus diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Negar a Jesus, confessar a Jesus diante dos homens, é mais do que falar a respeito de Jesus. É viver como Jesus quer que você viva. Negar a Jesus diante dos homens é mais do que falar que nega Jesus. É viver como se Jesus não existisse. E é isso que você vai receber quando você confessa a Jesus como seu Salvador. Você vai, de maneira prática, vai dizer que Jesus agora é aquele que norteia e que dirige a sua vida desde então. Então, você nasceu de novo, você é nova criatura, você já recebeu a Jesus, você pertence a Jesus, por isso você deve fazer a sua profissão de fé, que deve ser pública, porque isso é uma destinação, é uma ordem do Senhor Jesus. Então, profissão de fé é isso, Vanessa. Envolve o seu intelecto, a sua inteligência, envolve a sua emoção e envolve também a sua vontade, aquilo que você quer fazer. Então, essa é a primeira lição, em dados rápidos e básicos, só para você relembrar, e você tem a sua apostila, está tudo dentro das apostilas, e aí você pode caminhar comigo, a gente vai caminhando nessa lição. Então, a segunda lição, Vanessa, fala sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é uma biblioteca. Bíblia vem de biblioteca, é um conjunto de livros. Na realidade, a Bíblia não é um só livro. A Bíblia são 66 livros, ela é composta por 66 livros. Ela é uma biblioteca de 66 livros. No Antigo Testamento nós temos 39 livros e no Novo Testamento nós temos 27 livros. Testamento vem do latim, né? Testamentum, e seu significado original é um acordo, é uma aliança, é o pacto. Então, o Antigo Testamento significa antiga aliança. É aquela aliança que Deus fez com o homem, esperando que o homem obedecesse a Deus em toda a lei que Deus deu ao homem. O Antigo Testamento foi um acerto, quer dizer, um acordo que Deus fez com o homem, para que o homem obedecesse a Deus, e isso foi quebrado. Nós vemos que essa ação de obediência foi quebrada, e esse Antigo Testamento, então, vai relatar todo esse antigo compromisso, todo esse pacto antigo que Deus fez com o seu povo. E o Novo Testamento, então, é a nova aliança, ou seja, esse novo acordo, esse novo pacto que Deus faz com o povo a partir do nascimento de Jesus Cristo, a partir do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento quer dizer que o povo da antiga aliança, a maioria do grande povo da antiga aliança, não obedeceu à ordem de Deus, não obedeceu ao pacto que Deus fez com ele para a salvação. Então foi necessário que houvesse uma nova aliança, uma nova oportunidade que Deus tem com os homens através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio para reafirmar que toda a verdade do Antigo Testamento estava agora se consumando nele. Em Jesus, então, nós temos o Novo Testamento. Começa já com o nascimento de Jesus desde Mateus, do livro de Mateus até o livro de Apocalipse. Esse é o Novo Testamento, é o novo pacto, é a nova aliança de Deus com os homens. Se os homens não puderam obedecer à antiga aliança, em Jesus, Jesus obedeceu à nova aliança. Jesus cumpriu a nova aliança. E a Bíblia tem alguns princípios bíblicos
para nós compreendermos a respeito da Bíblia. O primeiro princípio é o da revelação. Ou seja, a Bíblia é a revelação de Deus, é Deus se mostrando como Ele é, como Ele age, como Ele faz, como é Deus na sua essência. O ser humano, de fato, jamais poderia conhecer a Deus. Seria impossível a nossa mente atingir um conhecimento a respeito de Deus, a não ser que Deus se revelasse a nós. Então, a revelação é o primeiro dos princípios bíblicos. Deus se revela. O homem conhece a Deus porque Deus se revela a esse homem. Deus se revela de duas formas para nós. Deus se revela através da obra da criação, ou seja, por todo esse mundo criado, pelas estrelas, pela terra, pelos planetas, por tudo que Deus criou, pela chuva, pelo homem, não é? Pela própria constituição do homem. Nós sabemos que é Deus que criou todas essas coisas. Todo ser humano tem essa condição de perceber a Deus através das obras da criação. Não é necessário que Deus se apresente pessoalmente para mim ou para qualquer outra pessoa, dizendo, olha, eu sou assim, eu vivo, eu existo, porque Deus se revelou através de toda a sua criação. Deus se revelou criando o homem, Deus fala ao homem através da criação, nas forças, nos poderes da natureza, na constituição da mente humana, até entendermos a constituição da mente humana. Nessa voz da consciência, nós interiormente sabemos que há um Deus, e nesse governo de Deus sobre o mundo, na vida de todos os indivíduos, na vida de todas as pessoas. Essa revelação é suficiente para deixar os homens indesculpáveis diante de Deus. Eu não posso ser ateu quando eu olho para todas essas coisas. Eu tenho que acreditar que algo superior criou esse mundo. Mas Deus fez mais do que isso. Essa revelação de Deus também veio através da sua palavra, através da Bíblia. Essa revelação especial que Deus fez a você, por exemplo, dizendo que morreu por sua causa, que morreu por você e por todos os seres humanos, por todos aqueles que confessam a Jesus como Salvador. Essa revelação, ela é através da palavra de Deus. Deus se revelou, deixou escrito para nós a sua revelação. Então, revelação, ela existe de duas formas. A revelação que Deus faz através das obras da natureza e a revelação que Deus faz através da sua palavra. Eu olho para a Bíblia e creio que ela é a palavra de Deus, que ela é Deus falando comigo. A cada momento, a cada história, a cada personagem da Bíblia, Deus fala conosco, Deus se revela para nós. No passado, Deus falou através de Moisés, não é boca a boca, Números capítulo 12, versículo 8, mas hoje Deus fala através da Bíblia, através do seu Filho Jesus. Entendemos a Bíblia através de Jesus. Então, revelação é isso. Deus se revela através das obras da natureza e Deus se revela de maneira especial aos que são salvos através da sua palavra. Interessante que aqueles que não são salvos, aqueles que não confessam a Jesus como Salvador, não entendem a Bíblia de maneira nenhuma. Não podem compreender que Deus existe, que Deus está falando pessoalmente com eles. Mas aqueles que creem em Jesus podem entender a palavra de Deus, podem entender o Deus maravilhoso que fala conosco através da revelação da sua palavra. Se há um princípio de revelação, há o de inspiração, que é o segundo princípio para a escrita da Bíblia. Deus falou muitas vezes ao mundo de muitas maneiras, né? E ele inspirou homens para escrever, sem erro algum, a sua revelação especial, que é a palavra de Deus. A inspiração consiste em que Deus, através do Espírito Santo, soprou aos homens a sua revelação. Ele inspirou esses homens a escrever. Deus não retirou desses homens a sua capacidade de escrita ou o seu contexto. Por isso que a palavra de Deus muitas vezes tem um contexto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, o contexto daquelas pessoas. Eles escreveram conforme eles entenderam, mas Deus inspirou as suas palavras, de forma que não há na Bíblia qualquer contradição. Nós temos mais de 1.600 anos da escrita da Bíblia, mais de 46 escritores da Bíblia, e não há contradição em nenhum deles. A Bíblia se explica por ela mesma. Então, a Bíblia é um ato da inspiração de Deus. Todos os escritores da Bíblia Sagrada escreveram por inspiração de Deus. Eles escreveram por determinação divina. Alguns registram, inclusive, que receberam ordem direta de Deus para escrever, né? E outros, agindo de suas mentes e seus corações, escreveram. Mas
Deus não ia ditando e escrevendo, eles não foram meros escritores da Bíblia. Deus os usou como eles eram. E por isso, às vezes, nós vemos os defeitos, nós vemos as palavras, e nós até às vezes estranhamos que estão na Bíblia, mas Deus não cortou nenhuma palavra daquilo que ele inspirou para que fosse escrito. Olha, no mínimo 36 autores, num período que pode chegar a 1.600 anos, escreveram. Milhões de pessoas são transformadas pela leitura da palavra de Deus. E elas não contêm nenhuma contradição. Então, a revelação e a inspiração são modos, ou são princípios da escrita bíblica, ou princípios bíblicos para nós entendermos. Revelação quando Deus se revela, e inspiração quando Deus inspira os autores bíblicos para escrever. Quando nós olhamos para a Bíblia Católica, eles têm 7 livros a mais. Por que a igreja evangélica não aceitou esses 7 livros? Porque esses 7 livros foram impostos pela igreja católica muitos anos depois de que a Bíblia já estava fechada. São livros apócrifos, nós chamamos de apócrifos, os livros que não são considerados canônicos ou não são considerados dignos de estar na Bíblia. Por quê? Porque eles ensinam coisas erradas. Eles ensinam que a gente precisa orar pelos mortos, as missas de 7º dia, missa de 1 ano de morte, justificam mentira, justificam suicídio, feitiçaria, ensinam feitiçarias, oração pelos mortos. Então, uma simples leitura desses livros já mostram que eles não são, eles são contrários ao que os outros dizem. Então, esses 7 livros a mais, você tem aí na sua apostila o nome deles, não é? E eles foram colocados por decreto da Igreja Católica, no Concílio de Trento, de 1546, portanto, muito tempo depois que a Bíblia já estava fechada. Então, nossa Igreja Evangélica tem 7 livros a menos do que os livros da Igreja Católica. E todos esses 7 livros a mais da Igreja Católica estão no Antigo Testamento e não no Novo Testamento. O Novo Testamento da Igreja Católica é exatamente o mesmo Testamento, Novo Testamento da Igreja Evangélica. E um outro princípio da Bíblia é a iluminação. E agora isso fala diretamente com você e fala diretamente comigo. A iluminação é esse dom de Deus, através do Espírito Santo, para a gente compreender o que a gente está lendo, para que nós possamos compreender a Bíblia. A iluminação é uma ação de Deus na nossa mente e no nosso coração, através do Espírito Santo, e isso nos capacita a compreender o ensino da Bíblia. Nós temos vários exemplos, e você tem aí na sua apostila, de pessoas que nunca ouviram a palavra, que nunca conheceram, mas que ao ouvir a palavra ou ao ler a palavra se convertem. Hoje toda a distribuição de Bíblia no Brasil e no mundo está voltada para essa possibilidade, que a pessoa receba a Bíblia, que a pessoa leia a Bíblia, tenha o seu coração iluminado e possa crer em Jesus. É preciso que nós estudemos, é preciso que a gente tenha um exercício, um esforço diário, um esforço sério, para a gente compreender a palavra de Deus. Ela deve ser lida, deve ser interpretada, e é da própria Escritura que a gente entende a própria Escritura. Quando eu leio um texto, eu não posso tirar um versículo, por exemplo, e fazer dele uma doutrina. Eu preciso olhar o contexto de toda a Bíblia, de todos os livros que falam a respeito daquele mesmo assunto, para que eu possa entender o que a Bíblia diz. Então, revelação é quando Deus se revela ao homem, porque se Deus não se revelasse, o homem não poderia compreender nada de Deus. A revelação, ela pode ser através das obras de Deus, da natureza criada por Deus, da criação de Deus, ou principalmente essa revelação especial através da palavra de Deus. A iluminação foi o ato de Deus de iluminar aqueles homens, os mais ou menos 36 escritores, para escrever a palavra de Deus. Essa é a iluminação de Deus. Essa é a inspiração de Deus, desculpe. E a iluminação é quando o Espírito Santo age no seu coração, no meu coração, me credenciando, me dando a chance de entender aquilo que eu estou lendo ou aquilo que eu estou ouvindo a respeito da palavra de Deus. Então, revelação, inspiração e iluminação são os 3 princípios da escrita da Bíblia. A conclusão que o autor chega nessa segunda lição é que quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco.
Através da revelação especial, ele se deu a conhecer ao homem, mostrou o modo como nós devemos viver e servir. Então, a Bíblia é essa escrita de Deus, dizendo como a gente deve servir a Deus, como a gente deve viver diante de Deus. Não é? Essa revelação dele. Pela inspiração, ele levou os escritores da Bíblia a registrar sem nenhum erro a sua revelação especial, ou a escrita da palavra de Deus, a escrita da Bíblia. E pela iluminação através do Espírito Santo em nossas mentes, ele nos capacita a compreender a revelação especial que está registrada na Bíblia. A Bíblia Sagrada, você vai ouvir essa pergunta de mim quando você for fazer a sua profissão de fé. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. Os corações dos homens, Vanessa, estão voltados para aquilo que o mundo diz que é normal, para aquilo que o mundo diz que é bom, para aquilo que o mundo diz que as pessoas devem viver. Mas a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos observar a nossa vida, examinar a Bíblia e precisamos ter esse estudo que se segue depois com a prática normal da nossa vida através da Bíblia. A Bíblia não é um livro mágico, não adianta abrir e deixar na mesa aberta, ela não vai resolver nada, ela precisa ser prática. Nós precisamos ser aperfeiçoados dia após dia enquanto nós lemos a palavra de Deus. Essa é a segunda lição, então, a respeito dos princípios bíblicos, ou dos princípios da Bíblia. Da revelação, através da criação de Deus e através da palavra de Deus, revelação especial. A iluminação, que é o ato, a inspiração, que é o ato de Deus inspirar aqueles homens a escrever a palavra de Deus. E a iluminação, que é o ato do Espírito Santo, nos ajudando a entender aquilo que a Bíblia nos faz e nos ajuda a entender. Bom, até aí nós temos duas lições. A terceira lição fala sobre Deus, e ele usa o Salmo 139 como texto básico. Leia bastante o Salmo 139, para que você entenda bastante a respeito da capacidade, da inteireza do cuidado de Deus com a sua vida. O Salmo 139 é o salmo que fala a respeito do conhecimento de Deus a nosso respeito, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Deus nos conhece por inteiro e o Salmo 139 fala sobre isso. Deus determina a nossa vida e o Salmo 139 nos revela isso. Deus tem todo esse poder para fazer todas as coisas na nossa vida. Quem é Deus? É uma pergunta, não é? Que está aqui na sua apostila. E não há possibilidade de definir Deus. A mente humana jamais vai ter recurso para captar toda a grandeza de Deus. É impossível. A gente pode analisar, a gente pode estudar a partir daquilo que Deus nos revela na Bíblia. É apenas aquilo que Deus nos revela que nós podemos olhar. Quando nós falamos sobre os nomes de Deus, nós precisamos entender a diferença entre o que o judeu pensava e o que nós pensamos. Para nós o nome carece de sentido. Nós damos os nomes aos nossos filhos, não é? De acordo com aquilo que pensamos no momento, de acordo com a lembrança de um antepassado, de acordo com aquilo que sentimos no momento do nascimento dos filhos, a gente dá o nome. Mas o judeu não faz isso. O judeu, para cada nome, há um significado. O nome judaico é cheio de significado. Não há nenhum nome na Bíblia que não tenha relação com um fato, com algo que o judeu passava naquele momento. Então, quando ele olha para Deus, ele analisa Deus nas diferentes ações de Deus. E é por isso que Deus tem vários nomes na Bíblia, apesar de nós vermos lá Deus, Jeová, Senhor, não é? Mas cada um tem um significado quando nós lemos na Bíblia hebraica ou na Bíblia em grego, ainda lá nas línguas em que foi escrita a Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas é interessante, quando você olha para o nome de Pedro, Pedro chamava-se Simão, Cefas em aramaico, mas Jesus deu a ele o nome de Pedro, ou Pedra, não é? Jacó, o significado do nome dele era enganador, era alguém que, trapaceiro, não é? Era, desde o início, uma pessoa que teve problemas com essa situação. Mas quando ele confessa a Deus como seu Salvador e ele se converte, Deus muda o nome dele para Israel,
que quer dizer vencedor com Deus, ou príncipe de Deus. Então, para eles, para os nomes ou títulos de Deus na Bíblia Sagrada, precisa ser estudado à luz do costume daquela época. Eles descrevem Deus a partir da autorrevelação. Os nomes são de origem divina, mas têm significados humanos. Por exemplo, Deus. Quando nós lemos na Bíblia Deus, está lá escrito Deus. Esse nome descreve a Deus como forte e poderoso, que deve ser temido e cultuado. Senhor, você vai ver na sua Bíblia várias vezes essa palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas. E o significado desse nome está explicado em Êxodo. Né? Ele significa eu sou o que sou. Esse é o Senhor com todas as letras maiúsculas. Através dele, Deus se revela como o Deus da graça, o Deus que sempre existiu, o Deus que vai sempre existir, o Deus que não fica velho, que não muda e que é eternamente o mesmo Deus. Então, o Senhor com todas as letras maiúsculas. Senhor, somente o S maiúsculo. Né? Escreve Deus como dono, governador de todos os homens. É interessante notar isso nos judeus, né? O mesmo Senhor, o mesmo Deus, mas com nomes diferentes por causa das situações diferentes. Deus Altíssimo, nós vemos na Bíblia, tem, primeiramente Gênesis 14:16, está lá Deus Altíssimo. Significa que Deus é o ser supremo, que está acima das divindades locais. Né? Nome usado por Melquisedeque para abençoar Abraão, você tem aí o texto bíblico. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. El significa Deus, Shaddai Todo-Poderoso. É o nome com o qual Deus se manifestou a Abraão. Significa que Deus possui todo o poder no céu e na terra. Então os judeus deram esses nomes para Deus, mas todos eles se relacionam com o nosso único Deus. Então Deus tem vários nomes, você vai encontrar várias destinações, vários nomes na Bíblia, mas todos eles têm o mesmo significado, é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo. Traz a respeito de Deus, a nossa apostila aqui, a doutrina mais difícil, no meu entender, de compreensão, que é a Trindade. Há um só Deus, mas ele se subsiste, ou ele existe na forma de 3 pessoas. Um só Deus, o nosso Deus, mas existem 3 pessoas nesse mesmo Deus, que é Jesus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. 3 pessoas num só Deus. Isso definitivamente não vai entrar na nossa mente. Não vai entrar na sua, nem na minha, nem na de ninguém. Como é que uma pessoa pode, um único Deus pode não se dividir em 3 pessoas, mas existir como 3 pessoas? O que nós temos como explicação a respeito da Trindade é que, na realidade, o Pai é o Pai, não é o Filho nem o Espírito Santo. O Filho é o Filho, não é o Pai nem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo, não é o Pai nem o Filho. Ou seja, são 3 pessoas distintas que subsistem em um único Deus. É um único Deus que tem 3 pessoas. Não é um dragão de 3 cabeças, não é isso. É um único Deus, mas ele subsiste em 3 pessoas. E aí a única explicação plausível para a doutrina da Trindade é que, na realidade, Deus fez isso por causa da salvação do homem. É o Deus Pai todo criador, ou seja, o Pai existe por causa da criação de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. O Filho é o Filho que veio para resgatar todas as coisas, para salvar o homem, para salvar a criação de Deus, para resgatar depois do pecado todos os povos. E o Espírito Santo é aquele ser que vem para nos ensinar, para convencer o nosso coração de que nós precisamos nos converter a Jesus Cristo e voltar para o nosso Pai. Então, há uma chamada economia da Trindade. É por isso que há 3 pessoas em um único Deus. O Deus Pai que cria todas as coisas, o Deus Filho que salva todas as coisas e o Deus Espírito Santo que aplica a salvação às pessoas. Por isso que nós dissemos que há, de fato, uma economia na salvação, por isso as 3 pessoas subsistindo em um único Deus. Quais são, então, os atributos de Deus? Atributos de Deus, nós dizemos que Deus, de alguma forma, ele deixou alguns atributos só para ele. Ele não comunicou a nós nenhum atributo. Mas alguns atributos
ele comunicou ao homem. Então nós temos em Deus atributos incomunicáveis, que são aqueles que somente Deus pode ter, e atributos comunicáveis, que Deus deixou que a gente tivesse um pouquinho. Deus deixou um pouquinho para nós. Vejamos alguns atributos, então, incomunicáveis, que Deus, de fato, guardou para ele e não deu ao homem de maneira nenhuma. A autoexistência ou independência. Deus é independente de qualquer coisa. Deus, ele autoexiste. Nós dependemos de muitas coisas. Nós dependemos de comida, nós dependemos de bebida, nós dependemos do sono, nós dependemos das outras pessoas, nós dependemos de Deus, mas Deus não depende de nada. Ele existe, simplesmente ele existe. Nós, para existirmos, nós precisamos ser criados. Deus não foi criado. Então, Deus, essa autoexistência ou essa independência, só Deus tem. Eternidade é uma coisa que só Deus tem. Nós não somos eternos, nós vamos morrer mesmo. Nós só vamos viver eternamente com Deus por decisão de Deus, mas a eternidade é uma essência de Deus. Deus é eterno. O tempo em que nós vivemos é um tempo dentro da eternidade, porque no princípio havia a eternidade, e em algum momento dessa eternidade, Deus resolveu criar o tempo. Então ele criou todas as coisas e também vai terminar todas as coisas. Lá no Apocalipse está dizendo isso. Todas as coisas vão ter um fim. Nós vamos recomeçar de uma forma diferente. Aí nós vamos começar a viver eternamente com Deus. Mas eternidade só Deus possui. Só Deus possui. Todos os outros seres foram criados em algum tempo. Só não foram criados o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Ou seja, o nosso único Deus. A imensidade ou a sua onipresença. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares e em todo o tempo. Qualquer minuto, qualquer momento, Deus está com você e Deus está com a pessoa lá no Japão. Deus está nos planetas, Deus pode estar em qualquer lugar desse mundo criado por Ele. Deus é o único que tem essa possibilidade, o ser humano não tem. A imutabilidade, Deus não muda. Deus não muda os seus pensamentos, Deus não muda a sua ideia, Deus não muda nada daquilo que Ele falou que vai fazer ou daquilo que Ele prometeu. Então todas as promessas de Deus na Bíblia se cumprem, porque Deus não muda. Deus é imutável. Quanto a nós, nós mudamos de pensamento, nós mudamos de religião, nós mudamos de várias formas, nós somos mutáveis, mas Deus é imutável. Quais são alguns dos atributos comunicáveis, então, aquilo que Deus deixou para a gente ser, pelo menos um pouco do que Ele é? Bondade, por exemplo. Nós podemos ser bons até certo tanto. Nós somos bons com as pessoas, às vezes. Não é? Essa bondade com as criaturas, com esse amor, não é? Nós temos essa possibilidade. Deus deixou essa possibilidade para nós, de sermos também bons. Deus é a bondade, Deus é o amor em essência. Mas ele distribuiu um pouquinho para cada um de nós. Então, o ser humano, de alguma forma, ele pode ser bom, ele pode ter atos de bondade e ele pode ser bom, ele pode amar as pessoas, ele pode ser misericordioso com as pessoas, mas a bondade essencial está em Deus. Deus é essencialmente bom, Deus é totalmente bom, mas nós podemos ser um pouco também bons. Santidade, Deus é santo, santo, santo. Deus é todo santo. Diante de Deus, perto de Deus, qualquer pecado, qualquer falha é impossível de ser percebida na presença de Deus. Diante de Deus só estarão os santos, aqueles que Ele santificar. Deus é puro na sua pessoa, nos seus atos. Ele é contra qualquer forma de impureza. Mas nós podemos ser santos. Nós podemos ter atos de santidade. Nós podemos nos recusar ao pecado. Nós podemos não ser tão pecadores quanto nós temos possibilidade de ser. Não é? Justiça, por exemplo, é um ato comunicável, é um atributo comunicável de Deus. Nós podemos ser justos em certas circunstâncias, mas Deus é absolutamente justo. Governa o mundo com justiça, recompensa os atos bons dos homens, pune os seus erros. Deus é justo, mas nós podemos ter um pouco dessa justiça. Nós podemos aplicar nos nossos relacionamentos um pouco de justiça. Podemos ser justos nos nossos atos também. E a soberania, não é? Deus faz todas as coisas conforme a sua vontade, mas nós não. Nós podemos ter soberania nas nossas vontades. Nós podemos fazer e os nossos atos são a critério da nossa responsabilidade.
Às vezes nós cometemos pecado sabendo que estamos cometendo pecado. Nós fazemos coisas certas sabendo que estamos fazendo coisas certas. É um ato de vontade, de soberania. Nós podemos escolher fazer o certo ou o errado. Mas Deus, de forma alguma, fará o errado. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E na sua soberania Ele decidiu ser justo, santo, perfeito e bondoso. Então, são atos comunicáveis. Nós podemos ter soberania. Você pode decidir, sim. Você pode decidir, por exemplo, fazer a sua profissão de fé ou não. Essa vontade sua. Né? E você é soberana nessa vontade. Deus não vai interferir nela. Mas você tem então esse ato de soberania, mas diante de Deus a soberania nossa é muito pequena. Então, nós temos aqui na nossa conclusão de que Deus não é uma ideia abstrata, uma força impessoal que atua no universo, como afirmam algumas pessoas. Não é? O movimento de Nova Era e tantos outros movimentos que dizem que Deus é a árvore, Deus é o sol, Deus é tantas divindades, tantas coisas que colocam como Deus. Mas Deus não é essa ideia abstrata, não é uma forma impessoal, mas Ele atua no universo. Ele atua no universo. Deus é uma pessoa. Ele tem sentimentos, Ele nos ama, Ele nos sustenta em nossas provações, nossas dificuldades, Ele nos dá alegria, nos dá vitória, e nós podemos compartilhar com Deus a nossa experiência, nós podemos falar com Deus. A nossa oração é uma conversa com Deus. É falar com Deus e ouvir Deus falar conosco. Deus cuida de nós, Deus quer o nosso bem, mas Ele é uma pessoa diferente de nós. Deus é Espírito. E como Espírito, Ele atua em todos os lugares. Deus não tem um corpo físico como o nosso. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos ver o nosso próprio Espírito, nós não podemos ver o Espírito das pessoas que estão ao nosso lado, mas logo não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus estará sempre contigo, Deus estará sempre conosco. Então essa é a nossa terceira lição a respeito de Deus. Qualquer dúvida você vai me perguntar. Eu vou encerrar aqui hoje. E depois eu vou gravar as demais lições até que nós possamos fazer a nossa profissão de fé. Fique com Deus, eu vou orar por você e pedir que Deus abençoe a sua vida. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ensina, meu Deus, a Vanessa tudo aquilo que ela precisa saber a respeito do Senhor, para que ela possa confessar o Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma. Que ela possa, meu Deus, no decorrer desse tempo, estudar profundamente a Tua Palavra, e assim transmitir ao seu esposo, ao seu filho, todas as bênçãos do Senhor. Deus seja com Gabriel, seja com todas as pessoas da família, da casa da Vanessa, da sua mãe, da sua avó e todos seu irmão. Ó Deus, abençoe a todos eles, para que possam de fato estar diante de Ti, ó Deus, com muita alegria. Abençoe a eles, dê a eles, ó Deus, a paz, dê a Vanessa, Deus, muita segurança, muita alegria, muito cuidado, ó Deus, nesse tempo de pandemia, e que o Senhor nos abençoe no estudo da Tua Palavra. Deus abençoe a sua casa, Vanessa, em nome de Jesus. Amém. Amém.